Olá a todos os membros da rede, quem fala é Gustavo Kozuka. Hoje estamos com o Dr. Miguel Zaba, mais uma vez, doutor, muito obrigado. Obrigado. Por essa aula. Então, pessoal, o Dr. Miguel Zaba, para quem não viu ainda no escritório virtual de vocês, nós já tivemos uma aula com ele, onde ele fala sobre a homotoxicologia, também as toxinas no organismo e como o aparelho Kenkobil, outros tratamentos, a fototerapia pode auxiliar nisso. Então, se você ainda não assistiu, assista lá em seu escritório virtual. E nós também vamos ter mais uma aula hoje referente ao autismo com o Dr. Miguel Zaba, ele que tem mais de 40 anos de experiência como médico, mais de 20 anos utilizando aparelhos eletromagnéticos em conjunto com outros tratamentos, uma medicina integrativa, né, doutor? Uma especialidade em que ele tratou muitas pessoas e tem muito conhecimento é pessoas com um quadro de autismo. Então, dentro desse vídeo, nós vamos entender um pouco mais quais são os sintomas de uma pessoa com autismo, alguns déficits sensoriais, a hipersensibilidade a ruídos, também a relação direta entre uma boa alimentação em relação ao cálcio com as pessoas que têm esse quadro de autismo, também outros tipos de tratamento como uma acupuntura, uma hidroterapia, o uso de aparelhos eletromagnéticos e outros tipos de terapia, um tratamento todo em conjunto. E todo esse tratamento em conjunto você começa a trazer benefícios, como a pessoa ou a criança ela começa a perder aqueles hábitos de movimentação, então ela começa a ter essa melhora, também ela começa a responder mais com o meio ambiente em que ela está inserida, junto com a família, naquele ambiente em que ela está, e também, inclusive, pode auxiliar na melhora do sistema imunológico através de todos os efeitos desse tratamento, também em conjunto com o aparelho eletromagnético Kenkobil e a fototerapia dentro das células, dentro do organismo, que pode afetar muito positivo a pessoa com o quadro de autismo. Muito bem, então, pessoal, mais uma vez, doutor, agradeço você, toda a nossa rede, por mais esse conhecimento compartilhado. Então, aproveita, a aula do doutor está lá em seu escritório virtual, vocês podem assistir ela lá por completo. Bom, pessoal, hoje iremos falar sobre autismo. Autismo é uma patologia que foi descoberta recentemente de acordo com o nosso padrão de desenvolvimento. Mais ou menos por volta de 1985 foram as primeiras descrições de autismo. Embora o autismo como patologia possa ter sido apresentado por volta de 1900. Em 1911, Burger Bullet descreve como um sintoma da esquizofrenia. Ou seja, o paciente que tinha o autismo tinha comportamentos que lembravam a esquizofrenia, que já era catalogada na época. Na sequência, em 1943, Lee Kramer e Hans Asperger descreveram pela primeira vez um caso de autismo. Em 1970, foram os primeiros casos a serem estudados. E somente em 1984, vários estudiosos já começaram a descrever mais com autismo. Entre eles, Sigman, em 1984, e Le Ergeret, em 1996. Essa evolução acompanhou a sintomatologia que progressivamente foi aumentando. Primeiro aspecto importante, um déficit sensorial importante. É a primeira queixa que a gente tem antiga de que a primeira coisa é que a criança ficava quietinha, mexendo o corpo para frente e para trás e não falava nada, não explicava nada, simplesmente ficava com os movimentos e sem explicar nada. Na sequência disso, a gente começou a perceber que essa criança tinha uma hipersensibilidade a ruídos. Um ruído mais forte, uma bomba, qualquer outra coisa, chamavam a atenção dela e ela reclamava. O conforto pode ser influenciado por uma diminuição dos ruídos externos. Então, por aí você já começava a encontrar alguma forma de melhorar esse comportamento.
mas era realmente uma coisa muito específica. Era algo comportamental. A criança não tinha fome, a criança não tinha sede e o controle fisiológico também não era adequado. Então, esses eram os principais fatores que faziam com que o organismo se manifestasse dessa forma. Paralelamente a isso, e justo que em 1980 e 85 começou a ocorrer o descobrimento da imunologia, nós começamos a reportar para os autistas também uma área muito importante de desequilíbrio imunológico. A acumulação de substâncias tóxicas no corpo pelo catabolismo energético alterado. Nutrição do deficiente passou a ser muito bem estudada, porque em função daquilo que a criança comia, nessa fase ainda retirando algumas das coisas, faziam com que ela aceitasse melhor o seu comportamento, vivesse melhor. A criança, em vez de ficar só fazendo aquele movimento, já se conectava um pouco mais com o meio ambiente. E tudo isso ainda associado aos desequilíbrios hormonais, que certamente iriam fazer falta no organismo. Esses desequilíbrios, na maior parte, são posicionados provenientes de fatores do meio ambiente e do estilo de vida e interagem com uma predisposição do indivíduo. Então, tudo isso começa a mexer no organismo dele. E aí a gente começa a se preocupar. Como é que esse autismo está se respondendo? É uma resposta do organismo? É uma resposta do cérebro? É a resposta de algum órgão importante que a gente tem que ficar esperto? Células-tronco são importantíssimas no sangue do cordão umbilical. Então, o primeiro passo seria começar a estudar isso. Células-troncos mesenquimais, provenientes do cordão umbilical. Isso tudo levaria a pensar que poderia termos alguma alteração genética. E vamos ficar espertos, porque no autismo nós temos também algumas alterações genéticas que são responsáveis por tudo isso que nós estamos falando. Quando a pessoa começa a melhorar, qual é o primeiro sintoma? Melhora a informação, a intuição pessoal. Melhora a linguagem do nível social e também a informação não verbal. Ou seja, a criança começa a trocar maiores informações com o meio ambiente, na linguagem e no aprendizado. Redução do comportamento repetitivo do autista. Melhora em termos mentais e em termos do tônus muscular. Aquela sensibilidade específica do autista fazendo só aqueles movimentos começa a desaparecer nesse nosso tratamento. Os fatores que ativam o autismo, o desequilíbrio do sangue, a parte nefrológica do paciente, a avaliação do comportamento agitado, a aceitação do sensorial e os achados auditivos começam a fazer com que nós acreditemos mais no autista. Ou seja, ele começa a se comportar mais com o meio ambiente. Melhorei a dieta, melhorei a falta de ingestão de substâncias tóxicas, deixei o ambiente mais alegre e fiz as alterações sensoriais que nós achávamos que deviam ser feitas. A partir daí, vou ter a terapia ocupacional mostrando o que a criança com o quadro de autismo deve se comportar,
como ela deve falar, se ela deve gostar ou não. Então, isso vai ajudar o comportamento da criança. Paralelo à terapia ocupacional, nós temos a acupuntura, nós temos a hidroterapia, ou seja, a acupuntura ativando o quê? Ativando o cérebro do paciente, não tem segredo. A hidroterapia fazendo o quê? Acordando o paciente nas coisas do dia a dia. Ele vai brincar com a água, ele vai pegar o patinho, ele vai mexer no cavalo, e a partir daí vai fazer com que ele fique feliz, melhorando o quê? Aquele déficit sensorial que ele tinha lá atrás. Então são formas que a gente vai conseguir equilibrar. Lógico que essa avaliação tem que ser mensal ou no máximo a cada 2 meses, para a gente ir modificando e aceitando a evolução do autista. E a utilização também de produtos eletromagnéticos, que nós vamos ver aqui, mostrando aonde podemos atuar com o aparelho da função eletromagnética. Então, tenho como trabalhar com esse paciente nesses quadros. Sintomas como a apatia, a pobreza do pensamento e da linguagem já começaram a ser melhorados. O déficit do atendimento, lógico, por quê? Porque ele começou a trocar mais experiências. Ele já começa a ficar mais alegre quando vê a professora. E se essa professora se ausenta, ele vai ficar triste, ele vai poder informar que ele quer a professora. Ou seja, começa a existir um vínculo entre o meio ambiente e ele. E aí, a gente já vai começar a pensar o quê? No déficit das contas, déficit monetário. Ele vai começar a aprender que 2 mais 2 é 4. Então já vai se perder menos no convívio matemático com as pessoas. Os aspectos fisiopatológicos têm um nível de atividade neurológica importante, os aspectos neurológicos principalmente. Nós temos a dosagem de cálcio de estimulação. Tudo isso faz com que o QI do autista se torne por volta de 70%. Via de regra, entre 45% a 50%. E já com esses tratamentos que nós começamos a realizar, nós vamos acreditar que muitos autistas podem ser muito bem aceitos em seus níveis altos no comportamento. A diminuição da atividade neurológica por alteração da região frontal, parte principal, região frontal, indo também para outras regiões. Então você vê o cérebro como um emaranhado de informações. E essas informações ocupam um lugar principal na parte frontal. Vamos observar isso também nos tratamentos. As anomalias cerebrais que retardam os processos cognitivos e podem gerar sintomas negativos. Isso é importante, porque a gente sabe que o cérebro não está funcionando do jeito correto. Isso nós vamos aprender em outras conferências que a gente tenha, mostrando que o Alzheimer, que o Parkinson, que os déficits de desenvolvimento cerebral, todos eles podem ser trabalhados de uma forma parecida. Os aspectos da inflamação vai ser justamente movido pelas alterações desse sistema no organismo. Os astrócitos são células lá do cérebro. Fazem parte da neuróglia, é uma outra estrutura do cérebro. São de mais alta capacidade na complexão do sistema nervoso. Quando a gente fala em neurônios, a gente está falando do sistema cerebral normal que a gente conhece.
Mas o substrato que mantém esses neurônios funcionantes é a neuróglia. E dentro da neuróglia nós temos os astrócitos, que vão ser ativados através da nossa terapia. Se nós conseguirmos ativar os astrócitos que estão armazenando os neurônios, certamente teremos bons efeitos, bonitos efeitos. Os primeiros predominam na substância cinzenta e os segundos na substância branca do cérebro. Os astrócitos da substância cinzenta desempenham uma função muito importante e a sustentação ou a nutrição dos neurônios. Então, os que estão na substância cinzenta estão nutrindo os neurônios, estão dando oxigênio para os neurônios, estão participando do metabolismo, preenchendo os espaços entre os neurônios. A regulação e concentração dessas diversas substâncias podem ter potencial para interferir nas funções cerebrais importantes. Exemplo: concentração. Se a nossa parte paralela dos neurônios estão os astrócitos, e se este conjunto for estimulado, nós teremos uma melhora do sistema geral. Lembre-se que eu falei do cálcio. Então, esses astrócitos são muito importantes pelo cálcio. Por que pelo cálcio? Porque o cálcio é responsável pelas maiores partes de troca de energia nas células neuronais. Participam da barreira hematoencefálica, vem pelo sangue e passa para o neurônio. Então existe uma barreira que ele pode ser trocado. E relaciona-se com a imunidade e a manutenção da homeostase cerebral. Começa a se entender por que a imunologia começa a agir junto com o quadro de autismo. Por isso que o quadro de autismo tem déficits imunológicos. A regulação dos neurotransmissores que restringem a diminuição dos neurotransmissores liberados e possuem possíveis tendências às suas instalações que recobrem os neurotransmissores na fenda sináptica. Então, entre um neurônio e outro tem a sinapse. O cálcio ali é muito importante. As substâncias que ficam neste interim é muito importante. Então, quem mantém esse interim funcionando? Os astrócitos. Para você ter uma ideia, existem estudos frequentes que sugerem que podem ativar a maturação e proliferação do quê? De células troncos. Células troncos nervosas, adultas e ainda atuam como fontes de crescimento. Tinha gente que falava que o sistema nervoso não crescia, né? Tomava uma pancada, aquele lado do cérebro nunca mais vai funcionar. E hoje a gente sabe que a pessoa sofreu uma pancada, tem metade do cérebro fora de funcionamento e ele continua fazendo tudo de forma legal. Parte frontal é terrível. E se isso acontece, a gente já sabe que é possível. É possível por causa desta transição específica da célula-tronco. Essas células produzidas pelos astrócitos podem ser críticos da regeneração dos tecidos cerebrais ou espinhais, alcançando todo o sistema nervoso.
Pensava-se que a rede neural cerebral era a única importante para o pensamento e a aprendizagem. Mas os resultados atuais são importantíssimos, porque sugerem que os astrócitos podem ser tão importantes para estas funções quando funções corticais são estimuladas. Então, houve um déficit daquela estrutura cerebral, ou por algum momento ela não funcionou, os astrócitos, sendo ativados, podem recuperar aquela função cerebral. Vai produzir neutrófilos, vai produzir astrócitos, vai produzir neurônios que vão fazer o organismo funcionar. Então a gente começa a entender por que o organismo começa a responder bem com esse tipo de tratamento. Como a proporção entre o número de células gliais e os neurônios aumenta à medida que se considera animais em desenvolvimento, nós temos que quanto mais desenvolvidos estes seres, maior é o número de astrócitos. Uma ligação meio estranha, mas verdadeira. É este aspecto que a gente tem que pensar quando a gente está tratando de uma criança que tenha algum bloqueio em termos de desenvolvimento cerebral. Que as ondas de cálcio propagadas através desta rede de astrócitos, eu disse alta, vou falar agora, ela é 10 vezes mais numerosos no cérebro do que entre os neurônios. E isto pode contribuir de uma forma muito importante para uma maior capacidade de aprendizado. Perceberam? Então, o neurônio é importante, mas o astrócito tem 10 vezes mais cálcio. Como um depósito que está repondo, repondo e dando um valor para aquele cérebro. Então, se naquele cérebro alguma parte dos neurônios não estiver funcionando, nós vamos contar com o astrócito trabalhando naquela recuperação. E aí a gente chega aonde a gente vai querer chegar, que é a melhora do quadro de autismo. As ondas de cálcio propagadas através da rede de astrócitos, que é 10 vezes mais poderosa no cérebro do que no resto do organismo. Dessa forma, a gente pode concluir com certeza que existe uma maior complexidade nisto na aprendizagem da criança autista. Deu para entender? Quem está mexendo com tudo isso é a ação metabólica dos astrócitos fornecendo cálcio para todo o organismo. 10 vezes mais do que nos neurônios. Provavelmente seremos mais inteligentes com essa maior ativação dos astrócitos. Autismo, cálcio, fundamental. O cálcio é muito importante no desenvolvimento. Por isso que todo autista deve tomar cálcio. Para quê? Para repor nos astrócitos a necessidade de cálcio que eles têm. Perceberam? Preciso dar cálcio para os astrócitos para eles fazerem o que tem que fazer. Um outro efeito importante para o metabolismo dos autistas é que a gente deve evitar o glúten, que é uma porção da farinha de trigo, e a cafeína. Retirando o glúten e retirando a cafeína, nós vamos ver que só aí já melhoram os sintomas do autismo. Se lembra? Não come, não bebe? Tirei fora o glúten, tirei fora a cafeína, ele vai começar a comer e beber. A razão é explicitamente essa. Terceiro, certos
corte os fatores que prejudicam a absorção de alimentos. Então vem aí a dieta da desintoxicação, que eu já lembrei um pouquinho disso na palestra anterior de homotoxicologia. A aplicação de eletroestimulação estaria muito bem, mas temos que ficar sabendo de todos esses cuidados. A nutrição é fundamental. Dietas com frituras, carnes gordurosas, queijos amarelos, bebidas alcoólicas e refrigerantes de uma forma geral podem ser prejudiciais à dieta do autista. Então vamos ficar esperto, tenho que tirar isso. E não adianta você falar assim, eu vou tirar a Coca-Cola normal. E a Coca-Cola Diet? Nós não temos açúcar. Aqui é açúcar, aqui é sucralose, ciclamato, qualquer um desses. Mas e a quantidade que deixa a Coca-Cola escura? Tá aí um fato que você não tira. E eles nem dizem na forma quanto nós estamos deixando a Coca-Cola escura. E são 40 vezes as vezes que nós permitimos no organismo da gente. Então dá para perceber que nem Coca-Cola normal, nem Coca-Cola Diet deve ser usado. O mesmo vale para os outros refrigerantes. Temos que ficar esperto nesse sentido. A suplementação de cálcio, como eu estava dizendo, é muito importante em toda a alimentação. E lembre que é necessário para quê? Para a presença disso funcionando nos astrócitos. Tá claro? O autismo e a nutrição. Refrigerantes já falei. Salgados, as mesmas coisas. Coxinhas, empadinhas, esfirros, tudo isso vai prejudicar, porque ele é rico em gorduras. O balanço energético disso é complicado. Se você vai comer uma coxinha, pronto, é uma coxinha que você vai comer. Agora, não pode ser uma coxinha, uma empadinha, não, com calma, senão você está sobrecarregando o teu organismo de gorduras. Essas gorduras, se lembra, vai afetar o metabolismo do seu organismo. Então não posso, tenho que equilibrar isso para não ter problemas. E aí a gente pode falar um pouco da utilização do aparelho de biomagnetismo. Aparelho de biomagnetismo que tem o ímã, fornecido pela eletricidade, que vai criar ali onda magnética, e o fóton, que vai filtrar os aspectos negativos, vai trazer a energia boa para aquele tipo de substância. Ele é usado como uma ferramenta além de todo o resto. Se eu não melhorei o cálcio, se eu não nutri o indivíduo, se eu não estimulei, se eu não fiz um monte de coisa, dificilmente você vai colocar o aparelho em cima dele e ele vai melhorar. Porque o local onde ele vai agir é o cérebro. Um local que a gente age e consegue agir muito pouco. Se eu tenho uma ansiedade, eu ganho 3, 4 tipos de ansiolíticos. Agora, para estimular o cérebro, não tenho nada. Tem ômega 3 e tal, mas é fútil a ação desse tipo de coisa. Não dá para medir. Posso usar, eu estou usando. E aí? Como é que funciona? Não sei te dizer. Então, esta colocação vai ajudar em muito a melhora da sintomatologia. É um conjunto que faz a aplicação através da eletromagnetismo atuando no seu cérebro. Então é mais um instrumento que eu tenho útil para fazer funcionar. Como eu falei, é um aparelho de biomagnetismo e de biorressonância. A platina, o titânio, o alumínio e a prata. É por onde vai passar o raio, por onde vai passar a energia que vai chegar no teu cérebro.
Então existe essa proteção guiando essa energia de ser uma forma correta. Então eu ponho no aparelho e recebo essa informação. Então essa é muito importante. Este conjunto de platina, alumínio, titânio e prata é aquilo que a gente chama de platinum photon, que é utilizado nesses nossos aparelhos. A utilização do biomagnetismo e da biorressonância. Criança pequenininha nunca foi para o mar. E ela consegue responder a certas características que os golfinhos respondem. Existe um paralelo. E eles nunca foram para o mar. E como é que existe esse paralelo? Esse paralelo existe graças à complexidade do ser humano. Nós não sabemos especificamente como os golfinhos vivem. Nós não sabemos como as baleias vivem. Mas nós sabemos que os nossos nenezinhos têm sintomas específicos como se fosse um desses animais marinhos. Então vamos ficar esperto, né? Nós temos um trabalho que vocês vão receber aí na transparência, que estudou isso e provou, conseguiu mostrar que estes mecanismos que agem no campo eletromagnético, que é conhecido por CEMP, e o estímulo do magneto transcraniano, EMTC, estão totalmente associados com esses sintomas que os golfinhos têm, esses fatos que os golfinhos fazem e os fatos que o nenê também faz. Então, dá para você perceber o interlaçamento disto. E voltando ao conjunto eletromagnético que você põe, você está trabalhando com isso. Ou seja, eu estou dando a esse cérebro informações para que ele se desenvolva. E aí ele vai ficar bom. Tá claro? Existem outros trabalhos que são baseados nesse tipo de cuidado. E a gente sabe que todos esses trabalhos são responsáveis por todas estas melhoras do organismo. Então vamos ficar cientes que isto é fundamental para o ser humano. E a partir daí a gente vai saber que tudo isso vai funcionar. Puro e simples, o sistema está sendo sufocado pelo canal, pelo plantel farmacêutico. É remédio para isso, é remédio para aquilo, vamos estimular nisso, vamos tirar a ansiedade disto. Esse plantel é muito tóxico para o organismo e vai colaborar na destruição de informações importantes. O título de alguns desses trabalhos refere-se ao PTSD e inclui fatos muito importantes para os pais dos autistas. Então, é uma informação que depois vocês vão comumente ler, porque é importante que isso seja bem colocado. Então, essas utilizações do autismo, nós temos vários trabalhos na nossa literatura de autismo, e isso vocês vão poder obter com o pessoal da Kenkopato. Então, doutor, para aplicação em uma pessoa, uma criança que tem um quadro de autismo, como que é a aplicação ideal do aparelho Kenkobio? A ideia básica é assim, aqui é o aparelho, ele faz essa curvatura, você coloca nesta região do cérebro, mais perto da testa, porque é justamente aonde ele tem que trabalhar. Pondo aqui, ele já vai exercer toda a função que ele precisa, porque é justamente aqui que ele vai trabalhar. Você tem a hipófise, você tem o hipotálamo, você tem o córtex cerebral, parte frontal. Então é a parte mais importante. Por assim, também ajuda. Então você vai
adequar, mas tem que ficar assim ou assim, ativando o quê? As células desta região, porque é esta região que vai ter os astrócitos que vão precisar trabalhar na evolução com o aparelho. É essa energia eletromagnética que sai desse aparelho e que vai ativar os astrócitos que estão lá. E tem um tempo de aplicação para fazer a sessão? Via de regra, a gente usa de 15 até 35 ou 40 minutos. Uma vez ao dia? Como é que o senhor... Uma vez ao dia, até no máximo 2 vezes ao dia. Tá. Porque é muito importante que as células sejam sempre estimuladas. Quer dizer, se eu fizer 3 vezes, já vai estar meio atrapalhado. Mas até 2 vezes, uma de manhã, uma de tarde, vai ajudar essa criança bastante nesse tipo de problema. E vai ajudar, em verdade, as pessoas, porque elas vão sentir a melhora que a criança vai ter. Tratando dessa forma, ela vai ter muito mais resposta ao meio ambiente. Tudo aquilo que você fez em termos de doença, tudo aquilo que você fez em termos de dieta, tudo aquilo que você fez em termos de estimulação, de hidroginástica, você vai ser bem recompensado, principalmente com esse tipo de aplicação. Então, tudo isso você deve estar ciente, que é importante que você faça esse tipo de tratamento. Só colocar o aparelho funciona? Eu tenho minhas dúvidas. Se eu só der cálcio, fazer estimulação, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a somatória dessas ações vão fazer o seu autismo melhorar. As suas crianças, os seus pacientes, os seus clientes, os seus amigos, os seus filhos vão melhorar o quadro de autismo. E com isto vocês terão uma forma a mais de utilizar e saber usar todos os equipamentos que nós temos.